pelos quatro cantos, ecoando, corra para o seu bando. Mal caminhar por aqui e carrega uma cicatriz. Que teve que ser assim? O poço não veio pra mim, mas ainda vou conseguir. Se não for do jeito bom, vai ser do jeito ruim. Se o não a mim, vejam o que eu planejei, o comando eu terei. Se preparem, hoje eu realizarei. Vida longa ao rei. A culpa foi sua, garoto. Você fez seu pai ser morto. Não me arrependo disso, eu faria tudo de novo. Avisei, enfim. Não deveria ter dado as costas pra mim. Veja um reinado de terror que é regido pelo medo. Então Simba, você voltou só para ser derrotado. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Shinobi Fanfics. Hoje eu vim para trazer a continuação da fanfic que seria Black Clover, capítulo 16. Reencontro. Asta acordou cedo naquele dia. Estranhamente ele já tinha se acostumado a dormir em um lugar tão luxuoso como quarto a qual tinha reservado. Um quarto grande, com cama de casal com um colchão feito de uma espuma mágica, que fazia o mesmo ser macio a ponto de se afundar no mesmo. O quarto tinha um guarda-roupas de carvalho, a madeira negra e polida era robusta e exalava o cheiro ainda da árvore. Pequena escrivaninha com papéis e tinha também fazia parte daquele quarto, além de um banheiro privado, algo que apenas o dono ou os hóspedes mais geradores tinham como conforto. Ainda é bem cedo, Asta comentou enquanto olhava pela janela. As ruas já começavam a ficar movimentada, homens e mulheres já percorriam as ruas, pouco antes dos primeiros raios do sol iluminarem totalmente o reino. Algumas mulheres seguram as barras dos vestidos, para que os ventos de agosto não os levantassem, embora muitos homens rezarem para um vento mais forte os levantarem. Asta achava aquilo tão normal como em qualquer outra parte do reino. As pessoas acordaram cedo para o trabalho enquanto alguns poucos ainda dormiam ou por serem nobres, ou pela ressaca da noite passada. O rapaz apenas deixou a animação a qual era observar os ventos mexendo nos vestidos das mulheres, de lado enquanto se dirigia para o banheiro pessoal a qual seu quarto dispunha. Um luxo a qual ele estava aproveitando até o último minuto, nesses dias. O banheiro era para Asta extremamente luxuoso, dispunha de uma pia de cobre polida, onde por através de magia e encantamentos ao pressionar um botão ao sobre a mesma fazia com que água jorrasse por um cano. As paredes eram cobertas por um azulejo azul já desgastado, a cor que parecia antes mais escura agora era pálida e doentia. Um vaso de ferro, com adornos de couro em sua superfície também estava lá, o mecanismo de funcionamento também era exatamente igual ao da pia. Mas o mais impressionante era a banheira de latão, grande o bastante para duas pessoas tomarem banho juntas. Duas grandes correntes para serem puxadas estavam ao lado, uma azul e outra vermelha que serviam para regular a temperatura da água que a encherá. A azul sai a água quente da vermelha fria, talvez por algum defeito nos selos mágicos ou por algum conserto meia-boca feito pelo dono da hospedagem. Um banho bem quente sem ter que esquentar a água, isso é magnífico, o jovem comentou, enquanto puxava ambas as correntes. A água quente se misturava à fria, fazendo com que o vapor subisse violentamente, tomando conta daquele ambiente. O ar quente umedecido pelo vapor de água tomava as narinas, fazia com que os pulmões fossem tomados por aquele ar. Asta podia sentir seus músculos já se relaxando apenas por sentirem o ar quente. Asta deixou que a banheira encher quase até entornar, deixando com que mais água quente caísse do que a fria. Era um banho bem quente a qual ele queria. O vapor de água já deixava o banheiro totalmente esbranquiçado e difícil de se enxergar com nitidez. Asta rapidamente se despiu jogando as roupas em algum canto. Antes de entrar na água quente, seus músculos ainda dormentes despertaram rapidamente, assim que sentiram a água quente, os relaxando fazendo com que acordasse. Asta sentia o sono saindo rapidamente do corpo. Acho que posso me acostumar a esse tipo de vida, o jovem comentou enquanto se afundava na banheira de maneira que a água caiu pelo piso, enquanto a água transbordava pelas bordas da banheira. Seus cabelos longos e selvagens que caíam por suas costas, agora flutuavam na água, dançando segundo o ritmo a qual o líquido lhe permitia. Asta ficou por alguns segundos submerso, antes de enfim se erguer,
os cabelos pesados caiam sobre seu rosto, escondendo metade de sua testa. Talvez eu os mande uma dessas. Talvez o pessoa do orfanato goste disso. Asta comentou para si mesmos, enquanto jogava uma espécie de cristal na água, o cristal de uma cor azul clara tão translúcida e brilhante que poderia ser confundido com uma joia ou uma pedra valiosa. Mas quando aquilo caía na água, uma espuma azulada tomava conta da banheira, junto a um perfume forte e marcante quase como a casca de uma velha árvore de carvalho. Aquele pequeno cristal para banho era algo a qual Asta tinha achado bastante fascinante. E pensar que uma pedrinha tão barata como esse não chega nas vilas mais afetadas. Asta comentou enquanto a espuma parecia quase sólida em seus pés, a mesma se movia como se fosse um animal respirando para cima e para baixo. Aquelas pedras, era algo popular entre todos na capital, principalmente entre os que viviam uma vida boêmia, pois seu perfume ficava por horas no corpo. Mas por hora apenas vou relaxar em vez de pensar muito em assuntos futuros. Asta deixou seu corpo afunda na água e na espuma, sentindo os músculos relaxarem ainda mais. O tempo parecia passar cada vez mais devagar. A espuma, conforme o tempo passava, ia se diluindo até deixar apenas a banheira cheia de água, agora em um tom de um azul claro, quase como o do mar em dias limpos. Asta se limpa enquanto aproveitava o banho por minutos a fio. O garoto, assim que notou a água ficando mais fria, se levantou enquanto suas mãos rapidamente agarraram a primeira toalha que achou. A jogando sobre seus cabelos e secando de maneira desleixada, pois costas grossas de água ainda continuava a escorrer mesmo, após ele passar a toalha. Asta rapidamente secou sua virilha e pernas, enquanto saia com o torso ainda molhado em direção ao quarto, caminhando diretamente para o armário onde tirou uma calça, de cor marrom escuro, a vestindo. Está frio. O jovem meio-demônio reclamou enquanto se sentava na cama, por fim secando seus pés, antes de calçar suas botas. Essas eram de pano e couro, ainda não estava quente o bastante para usar algo mais confortável. Por fim Asta vestiu um gibião vermelho, um decote único com pouquíssimas costuras que caia com uma luva. Os cabelos molhados o mesmo resolveram os prender para que terminassem de secar de forma natural. Bem, Yuno deve chegar por esses dias. Asta comentou por alto, enquanto ouvia pelas paredes um ou dois futuros candidatos a cavaleiros mágicos falando em uma voz mais alta sobre estarem apreensivos para o exame. Asta não sabia se Yuno tinha ou não chegado. A maldita capital era um lugar gigantesco. Não adianta ficar a procurando, talvez apenas eu vegue pelas ruas hoje. Asta afirmou para si, enquanto arrumava o gibião, colocando um colete de couro negro sobre o mesmo. Antes de sair do quarto, Asta não tinha muita coisa que deveria carregar, apenas uma pequena carteira de couro a qual comprou para guardar suas moedas. Seu quarto era o último de um grande corredor, o número 30 estava apagado em sua porta, mas ainda era possível ver. O grande corredor onde 10 quartos estavam, algumas portas estavam de frente a outras. A número 30 não era esse caso, apenas uma parede de madeira e pedra de vista de frente à porta. Os corredores limpos com o piso de madeira encerada, com cera mágica, fazia o piso brilhar em um tom vivo. Os olhos de Asta caíram nos cantos onde as teias de aranha da semana em que se hospedou foram limpas e retiradas. Tudo estava impecável para o exame de cavaleiros mágicos. Bom, pelo menos eles limparam, mesmo que apenas pelo exame. O rapaz comentou, enquanto se caminhava pelo corredor. Assim que chegou no saque de escadas, viu o grupo que estava falando sobre o exame, um homem por volta de seus 40 anos, junto a dois jovens. Eles pareciam estar trocando experiências de exames passados. Se você não for uma maldito, nobre, já está fudido antes mesmo do exame começar. Esses babacas filhos da puta acham que nós os plebeus não somos dignos de entrar nos esquadrões. O homem mais velho reclamava em voz alta, enquanto virava uma garrafa de bebida em sua boca, despejando o líquido garganta abaixo pela manhã sem o menor pudor. O rosto pálido do velho homem tomou uma cor mais viva e avermelhada pela graças ao álcool. As grandes famílias não fazem o teste, eles ficam nos seus esquadrões. Os Silva são um dos piores, apenas nobres então nas águias prateadas. E se você nascer um Silva já tem um esquadrão garantido, sem exame nem nada. Aliás, todos aqueles merdas são assim, um dos jovens falou em uma voz alta, enquanto suas mãos sujas ficavam balançando de um lado para o outro. Antes de ele mostra o dedo do meio para a direção em que o castelo real e os palacetes ficavam. Como um dia eu gostaria
de fuder o cu dessas almofadinhas. Ele enfim berrou enquanto com o dedo do meio, fazia um sinal de um pudor extremamente baixo, a qual foi seguido pelo outro jovem e o homem mais velho. Se eu passar, nesse maldito exame. Quero passar cuspindo nos olhos, chutando o cu de um desses arrombados. O outro jovem gritou, talvez agora todos na maldita estalagem ou até mesmo em sua parte que funcionava com taberna e restaurante agora sabiam, os reais desejos dos três. Um bêbado, e dois idiotas com pensamento abertos até demais, eles não vão passar. E mais fácil um macaco sair do meu rabo, do que eles passarem, Asta pensou, enquanto deu passos em direção ao próximo lance de escadas, seu olhos que encarou por segundo ao pequeno grupo, era de alguém que não via fé no sonho dos mesmos. O seu pó de arroz está nos olhando com essa cara por quê? Tá duvidando que vamos passar no exame? O velho perguntou, enquanto deu um passo à frente parando o rapaz, enquanto impedia sua caminhada até as escadas. Asta deu um sorriso enigmático, enquanto deixa os dentes pontiagudos se destacarem em seu rosto. Não, duvido que não irão bem no exame. Mas sabe ser um cavaleiro que era algo que vocês não têm, a qual era a palavra mesmo. Asta falava em uma voz calma, e elegante, sua voz era firme e suave. A forma calma em que sua mão se moveu era quase como a de um nobre. O garoto se fingiu de desentendido e só falou para cortar as falas dos homens em sua frente. Ah, como sou bobo, os falta classe, respeito, e elegância ou algo que tenho de sobre. Pena que não passos falar o mesmo de vocês. Asta falou em um tom de deboche, tão grande que parecia que tirar escarro daqueles três era uma das melhores coisas para se fazer naquele dia. Até mesmo os pequenos risos a qual ele deu no final de sua frase eram debochados. O que fez o velho homem ficar rubro de raiva, enquanto veias saltavam por seu rosto e pescoço, sua mana parecia prestes a explodir. O que é uma anomalia sem mana como você entende de classe? De elegância, você não tem uma pingo de amor da mana. O velho comentou enquanto arrastou Asta prendendo de costas contra a parede. Enquanto o apertava, segurando com firmeza o tecido de seu gibião o erguendo do chão. É seu, merda sem magia, você acha que pode fazer alguma coisa contra trás magos? O jovem que antes tinha mostrado o dedo do meio perguntou, enquanto ajeitava sua camisa amarelada e encardida. Os três estava tentando intimidar o garoto, enquanto a mana dos três era direcionada em direção a Asta, os grimórios deles flutuavam. O do velho era um verde claro, o do jovem da camisa amarela era vermelho, e o do outro jovem era um grimório cinza escuro. E vocês têm apenas grimórios comuns, nada tão incrível quanto o meu. Estou certo. Uma energia negra tomou conta do grimório de Asta, o brilho sombrio que ele emanava, o trevo de 4 folhas brilhante. Os olhos dos três homens brilharam ao ver algo tão raro, tão desejado sendo exibido, porque ao ver deles era um ser fraco. Você tem algo bem raro aí, não tem? Então que tal você nos dar ele? Veja, alguém sem magia não conseguirá usar direito. Além disso, tem muitos nobres que pagariam muito apenas para ter um trevo de 4 folhas de enfeite. O jovem do grimório cinza falou, em um tom de ameaça para Asta, que apenas sorriu, enquanto seus olhos pareciam não ver nada de especial naqueles sujeitos. Por que não vende seu rabo? Sabe, muitos nobres gostam de comer, jovens como você sabia disso? Asta perguntou em um tom sério, seus olhos estavam fixos nos do jovem, que estava tremendo de raiva. O mesmo não aguentou e tentou socar o rosto de Asta. Mas uma imensa espada negra surgiu do mesmo, bloqueando o soco. Se pode ouvir o som dos ossos da mão do garoto se quebrando, fazendo o mesmo cair em berros. Aproveitando o estado de caos a qual aquilo caído nos outros dois, Asta chutou a perna do homem que o segurava com tanta força que o osso rasgou a carne de sua perna, ao fazendo ficar catatônico com o que o acontecia. O velho apenas ficou no chão, segurando o grito enquanto olhava para o garoto. O último dos homens de pé tentou fazer algum feitiço, mas Asta rapidamente secou a espada negra e gigantesca, batendo com sua lateral nas costelas do último de seus inimigos em pé, lançando seu corpo contra uma pilastra de pedras antes do mesmo desmaiar, enquanto o sangue escorria por seus cabelos. O garoto parou enquanto olhava para os que ainda estavam acordados, com olhos sérios ardendo pela violência a qual ele vivenciou. Essa é a diferença entre nós, poder, por isso vou me tornar um cavaleiro, e vocês não. Asta comentou arrumando suas roupas, que agora estavam marcadas e amassadas.
O mesmo não se deu mais a palavra, apenas desceu as escadarias, mas foi surpreendido por Rebeca, que já as estava subindo. Asta, que bom que você sabe o porquê de toda a gritaria aqui em cima. O padrão não está gostando dela. A jovem tinha sido ajudada pelo garoto. Rebeca era uma mulher bela, com longos cabelos ruivos e sadas leves que decoravam o rosto. A palavra pele. Ela parecia preocupada, pois sempre tinha um ou dois clientes mais exaltados. Acho eles não gritaram tão cedo, não após tentarem me roubar isso. Asta respondeu, mostrando o grimório à garota, que olhou espantada para o mesmo. Admiração, respeito, seus olhos brilhavam quase como se estivesse na presença do ser mais santo e puro de todo o reino. Alguém que portava o bom agouro do destino. Um trevo de 4 folhas, como o do primeiro mago imperador. Ela comentou, ainda impressionada com aquilo, o que fez Asta sorrir em um tom malicioso. Aquele não era um trevo de 4 folhas, mas um de 5 disfarçado. Mas aquela reação a qual todos tinham ao ver as 4 folhas sempre eram impagáveis. Sim, mas acho melhor não subir, eles não devem estar em seu melhor humor. Asta comentou enquanto puxava a mulher para baixo. Ele sabia que aqueles homens lá em cima estavam loucos para descontar a pequena humilhação na próxima alma viva que encontrassem. Rebeca apenas o seguiu enquanto desciam o maior saque de escadas do recinto. Obrigada por me avisar, sabe, se eu me machucada e meus irmãos ficariam sem ninguém. A garota falou em uma voz calma, enquanto os gemidos que aos poucos acessam sumiram dos andares de cima. Talvez aqueles homens tenham enfim conseguido arrumar um jeito de cuidar provisoriamente de seus ferimentos. Não precisa, mas poderia me pagar com um favor. Asta falou em um tom ainda calmo. Embora Rebeca tenha corado um pouco com isso, talvez por muitos homens darem em cima da mesma, ou por muitos acharem que seus pequenos irmãos na verdade eram seus filhos, ela não tinha mais que seus 20 anos, enquanto o mais velho de seus irmãos, caçula, já estava prestes 10. Ela engoliu seco, ainda se guardava para o casamento, e aquilo irritou um pouco, de forma que pisou um pouco mais forte no próximo degrau. Não vou abrir as pernas, só porque está sendo gentil. Rebeca respondeu em um tom amargo, mas aquilo fez Asta apenas rir, enquanto parecia tirar algo de um dos bolsos de sua calça. Pela peste, eu tenho cara de ser tão mulherengo assim. Mas não era sobre isso que ia lhe pedir. Mas agora que tocou no assunto, se você estiver à vontade. Asta comentou antes de receber um soco da mulher no estômago, que não doeu muito, mas o fez se sentir tentado em seduzida. Rebeca era forte o bastante para resistir a seu charme, e aquilo fez se sentir tentado a seduzida. Veja, o nome dessa pessoa é Yuno, ele é um irmão para mim. Caso o veja vagando sem rumo pela capital, apenas o faça se hospedar aqui, além do mais ele tem notícias de casa. Asta afirmou enquanto entregava à mulher um desenho de Yuno, fazendo a garota olhar um pouco arrependida por achar que o mesmo apenas havia com algo a ser conquistado. Me desculpa, não sabia que pediria isso. Eu vou ficar de olho atrás se seu irmão. Rebeca falou em um tom gago, seu rosto estava queimando de vergonha. Mesmo assim ela se sentiu aliviada ao saber o real pedido do garoto. Obrigado, mas se me der sua licença, irei comer algo, e parti atrás de alguns assuntos pela capital. Asta falou, enquanto descia para fazer seu desjejum.